Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa Casa de Amor, União Espírita Maria Eulália. Na noite de hoje, temos a alegria de receber o nosso irmão Air Praeiro, que irá trazer o tema A Pandemia na Visão Espírita. Seja bem-vindo, Air. Muito obrigado, Carmen. Olá, irmãs e irmãos de Ideário Espírita. É com muito carinho, com muita gratidão, que eu tenho o privilégio de estar na Casa Espírita União Maria Eulália. Eu vou me permitir discordar um pouco da nossa querida Carmen, porque, na verdade, nós não temos a pretensão de dizer que iremos fazer uma palestra. Longe disso. Eu me proponho, sim, a promover, conjuntamente com vocês, uma reflexão acerca de que a pandemia representa para a humanidade na atualidade. É bem verdade que essa pandemia nos trouxe grandes elementos de reflexão. Mas, a par disso, nos trouxe também o sofrimento, a angústia, o desespero, a ansiedade, o alcoolismo, as agressões de violência doméstica e assim sucessivamente. Às vezes, nós começamos a pensar de nós para conosco mesmo, ou às vezes até expressamos esta opinião. Será que a divindade permite que esta situação ocorra? E se permite, por que ocorre? Todos estes questionamentos, eles serão colocados neste processo reflexivo que nós faríamos conjuntamente com as nossas irmãs e com nossos irmãos espíritas. Eu vou me permitir, muito embora eu tenha absoluta convicção de que vocês todos sabem, mas não custa lembrar, porquanto todos trazem consigo doutorados na doutrina espírita. Pois bem, nessa situação, nós começaremos lá pela gênese espiritual. Passaremos numa breve tour pela imortalidade da alma. Discutiremos os objetivos da criação. Tangenciaremos as leis morais da vida, verdadeiros códigos de ética moral que os missionários da nova era, que os missionários do Consolador prometido nos deixou na figura expressa do Evangelho segundo o Espiritismo. E, a partir daí, então, promoveremos, com base sempre nas obras básicas, promoveremos, então, a discussão acerca da pandemia e o que ela representa para nós. Então, nós faremos um pequeno tour, uma pequena passagem por todos esses questionamentos, embora eu tenha de en passant o conhecimento de que vocês são doutores em doutrina espírita. Mas vamos lá. Na gênese espiritual. Os espíritos, Kardec questionou os espíritos na questão número 27 e disse assim: olha, há então dois elementos gerais no universo?
a matéria e o espírito? E os espíritos responderam sim, mas antes de tudo, a Deus. Então, nós temos, dentro dos elementos gerais do universo, uma tríade: Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria. E na Gênesis, no capítulo 11, nós vamos encontrar a seguinte afirmação: o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. E o que é o corolário? Senão o resultado, senão o que se demonstra da existência da obra divina. Então, nós já sabemos que nós somos, no dizer do Cristo, herdeiros do Pai. Kardec vai um pouco além e pergunta na questão 23. Preste atenção que ele não pergunta quem é o Espírito. Ele pergunta o que é o Espírito, querendo saber exatamente qual é a composição essencial do Espírito. E estes lhes responderam: é o princípio inteligente do universo. Quem é Deus, então, é a inteligência suprema do universo. E nós somos seus criadores. Na 115, apenas para nós nos situarmos na situação, eles questionam, Kardec questiona os espíritos e dizem da seguinte forma: uns espíritos foram criados bons e outros maus? E a resposta é singular. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Sem conhecimento. O que me permite afirmar que nós espíritos, começamos a nossa encarnação lá na pré-história, lá no homem Fitecâmpictus erectus, para depois passarmos para a história, para depois chegarmos à Idade Média, para chegarmos, então, no século XXI. Mas partimos da condição simples e ignorantes. E nós continuamos. Passamos, então, pelo segundo tópico a que eu me referia, que é exatamente a imortalidade do espírito. E nós vamos observar que, além das inserções feitas no Livro dos Espíritos, nós ainda temos os missionários que deram a sua contribuição na inigualável psicografia do Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, a exemplo de Emmanuel e Hermínio Miranda. E lá na questão 83 do Livro dos Espíritos, eles dizem: dissemos que a existência dos espíritos não tem fim. Olha bem, nós somos, portanto, imortais. E Emmanuel confirma tal assertiva quando diz no livro Encontro Marcado, página 23, pelo venerando Francisco Cândido Xavier, ele diz assim: a imortalidade é a essência da vida. Olha que extensão de frase. Se nós tivermos a oportunidade de analisar apenas esta frase, a imortalidade é a essência da vida, é tema para uma palestra e para muitas horas de discussão, dado a abrangência desta afirmação. Aliás, os espíritos respondem para nós sempre de forma holística, né? Ela nos apresenta a questão como um todo. A imortalidade é a essência da vida. Quanto ensinamento inserido nesta frase de sete palavras: a imortalidade é a essência da vida. E Emmanuel, ainda no livro Ceifa de Luz, ele coloca: todos somos viajores do universo
com o encontro marcado numa só estação de destino. A perfeição, mas completa, na imortalidade. Ele já começa uma tessitura naquilo que Jung chamou muito completamente da somatória das personalidades. Então, a nossa estação de destino, que é a perfeição, ela fica na imortalidade. Ele começa a resumir o que Jung disse, que seriam os arquétipos. E Hermínio Miranda fecha este quadro que nós estamos falando, quando ele diz: a história mais repetida e estranhamente a mais ignorada do mundo é a da continuidade da vida após a morte. É interessante esta colocação, a história mais repetida e estranhamente a mais ignorada do mundo é a da continuidade da vida após a morte. Isso aí redunda numa tradução de que fenece a nós, falta a nós uma inserção mais profunda na espiritualidade. Desculpe. E por que isso? Exatamente porque houve um achatamento, e nós iremos ver isso um pouco mais à frente, da filosofia e da ciência pela própria religião. O que deixou a criatura, de alguma forma, num processo de decomposição da divindade. Continuemos. As provas inequívocas da imortalidade do espírito, para nós, ou para vocês, que são PhD em doutrina espírita, é chover no molhado. Até porque vocês têm um conhecimento profundo desta situação. A própria mediunidade exercida nos 4 cantos do mundo atesta de per si a prova inequívoca da imortalidade do espírito. Mas eu vou me situar esta colocação numa palestra que eu assisti aqui na Universidade Federal, de uma professora da Universidade de São Paulo, psicoterapeuta, doutora Pietro, em que ela traçou, num processo de catarse, portanto, de tratamento psicológico ou psicoterapêutico com uma paciente, em que ela a procurou porque trazia consigo um medo inexplicável das hostes católicas. Bastava que ela adentrasse aos pórticos de uma igreja e ela se sentia extremamente desagradável, com suores pelo corpo e uma tosse ininterrupta que sequer os médicos conseguiam entender qual era a razão deste procedimento. O noivo, por sua vez, um homem estreitamente religioso, sequer sonhava da possibilidade de não se consorciar se não fosse dentro das hostes católicas. E ela, então, buscou um tratamento psicológico para que ela pudesse entender o que estava lhe acontecendo. E a doutora começa um processo de regressão, trazendo-a até o útero materno, ocasião em que não encontrou absolutamente nenhum trauma neste processo reencarnatório da atualidade. Apenas para nós nos situarmos, vamos chamar hipoteticamente esta primeira encarnação desta paciente de Maria. Maria foi que procurou a psicoterapeuta. Até que, em determinado instante, a psicoterapeuta percebeu que estava tratando com uma outra personalidade, que vamos chamá-la de Joana, que não é Dark, mas é Joana. E esta
outra personalidade viveu na França, na Idade Média, numa das cidades do interior da França, na região sul, pertencia às hostes das Irmãs de Caridade e, certa feita, foi violentada por um sacerdote, e para que o crime permanecesse no anonimato, houve um processo de homicídio, hoje seria feminicídio, e que ela, não tendo desencarnado completamente, mas ele a atirou no rio Sena, da França. É de observar que o Sena nasce praticamente do sul e corre até pela região sudoeste, desaguando-se no Canal da Mancha, no Oceano Atlântico. Pois bem, esta jovem, por não haver desencarnado naquela oportunidade, era um período de inverno, ela acabou contraindo uma pneumonia. Daí, então, a existência da anomalia da tosse e a existência do medo quase que insuportável quando ela transpunha os umbrais de uma casa da Igreja Católica. Ela parou imediatamente o tratamento e foi buscar esta cidade em São Paulo, e lá existe um processo de registro muito bem estabelecido, muito bem organizado, e encontrou exatamente esta que nós chamamos de Joana, naquela época que a Maria houvera dito. E aí eu pergunto, quer uma prova mais inequívoca do que esta? Ou por outra, as experiências do professor Carl Gustav Jung, psiquiatra, psicoterapeuta, foi ele quem introduziu no meio científico a quarta força da psicologia, ou a psicologia transpessoal. Nasceu em julho de 1875 e desencarnou em 1961. Nasceu na Suécia e morreu na Suécia. Ele tem várias oportunidades em que ele se via transportado para uma outra pessoa numa bota, e, aliás, o que chamava mais a atenção dele era uma bota, muito embora ele soubesse que aquela outra criatura era ele, num outro corpo, numa outra personalidade. Fez e exercitou inúmeros processos de materialização lá na universidade, onde ele trabalhava, atestando de forma inequívoca a imortalidade do espírito. Então, preste atenção, nós já sabemos que nós fomos criados por Deus, sabemos que nós fomos criados simples e ignorantes, sabemos que a essência da vida é a imortalidade, e sabemos, por fim, que a imortalidade é inequívoco para o espírito. Muito bem. Agora nós vamos entender assim, por que Deus nos criou? E nós voltamos, então, à questão 115 dos Livros dos Espíritos, quando ele nos diz: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E a resposta é óbvia e ululante. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Nós já vimos. Isto é, sem saber, sem conhecimento. Aí é que há o complemento da resposta. A cada um deu determinada missão com o fito de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. E aí nós dissemos assim, vem cá, qual é a reflexão que nós fazemos desta afirmação? Eu costumo dizer que, na verdade, nós temos que ler maturando aquilo que nós lemos. É ler saboreando as palavras. Olha só, quando ele diz assim, de os fazer chegar progressivamente à perfeição. E esse progressivamente à perfeição significa dizer assim, amigo, você chega à perfeição através de inúmeras reencarnações. E é interessante essa colocação,
Porque a misericórdia divina, ela se renova a cada passo para conosco, porque as nossas iniquidades também renovam-se. Percebe que a cada vez que as iniquidades nossas se renovam, a misericórdia divina se renovam significativamente para conosco, permitindo-nos a reencarnação para que nós possamos chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Então, nós já temos o seguinte: fomos criados por Deus, somos imortais, e Deus a cada um concedeu uma missão para nós, para que nós possamos evoluir progressivamente. Vamos lá. Mas para que se processe esta evolução, necessário que faz que nós possamos entender que devemos pautar a nossa conduta dentro ou incursos nas leis morais da vida, leis do nosso Pai. Muito bem, vamos lá então. Na 621 do Livro dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem: na nossa consciência. E podia ser diferente? Não. Por quê? Nós vamos lá. O nosso querido Alírio, médico, psicoterapeuta da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, ele traz um gráfico onde ele coloca o ego mascarado, o ego da vidência e o eu essencial. O ego mascarado é a nossa convivência em sociedade. É mais ou menos aquela coisa assim: nossa, mas o seu marido, ele é excepcional, ele é muito educado, muito inteligente, atencioso, você deve ser muito feliz com ele. E a resposta: ah, é? Mora com ele. Então, esse ego mascarado é aquilo que nós temos para conviver na sociedade. O ego de evidência é o nosso estágio evolutivo atual. É aquilo quando nós nos olhamos no espelho, desnudamos-nos e dizemos assim: criatura, eu te conheço. É o nosso estágio. E, por fim, o eu essencial, que é a nossa essência divina. Por essa razão, onde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. E esta lei, são um total de 9, mas nós vamos nos deter o que que se empresta à tese que nós vamos reflexionar em conjunto, claro, a lei da destruição e a lei do progresso. Nós já sabemos que nós temos uma progressividade para nosso aprendizado. Ora, vamos fazer um pequeno raciocínio antes de nós adentrarmos no próximo slide. Olha só, nós temos então um determinismo divino. E por que determinismo? Porque nós saímos de simples e ignorante e temos que chegar à perfeição. Isso está nas leis morais da vida, que é a lei do progresso. Que, quando nós a conjugamos com a lei da destruição, nós passamos, então, a entender as circunstâncias que nos cercam no nosso cotidiano odierno. Vamos para frente. Lei do progresso e da destruição. Nós vamos sedimentar um pouco na lei do progresso e depois pulamos para a lei da destruição. Vocês devem estar falando assim: nossa, mas esse homem fala demais. Esse homem é muito teórico. Não é isso. É que nós precisamos desse arcabouço teórico, desta situação explanada, e vocês percebem que quase toda ela sedimentada nas obras da codificação, para que nós possamos entender o que representa a pandemia
dentro do processo das leis morais do nosso Pai. E isso encontra-se na questão 780 dos Livros dos Espíritos. E Kardec sabiamente questiona: o progresso moral acompanha o progresso, não está aí, mas está subentendido pelo artigo O, acompanha o progresso intelectual. E olhe a resposta dos espíritos: decorre deste, ou seja, o progresso moral decorre do intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. Então, nós temos, às vezes, um descompasso entre o progresso moral e o progresso intelectual. Qualquer semelhança com o que nós estamos passando odiernamente é mera coincidência. É mera coincidência. O homem atual vive num processo imenso em que houve, como eu disse, a desconstituição da divindade para seguir o seu entendimento pessoal. Hoje, às vezes, em decorrência, como eu disse há pouco, de que as doutrinas, principalmente a doutrina católica, apesar de todo o nosso respeito e homenagem, mas ela teve períodos negros na história, a Guerra Santa, a Inquisição, ela apagou, anulou aquilo que a filosofia poderia contribuir para conosco e aquilo que a ciência também, de alguma forma, poderia contribuir. E disso, passaram-se o tempo, o cidadão passou a estabelecer o seu modus operandi sem entender a divindade. A tal ponto chegou que, odiernamente, não se fala mais é Deus que cuida de mim, é Deus que olha para mim, mas os livros quase sempre trazem a seguinte colocação: o universo me ajuda. Toda vez que eu saio para fazer o bem, o universo conspira. Ao invés de universo, não seria Deus conspira? Porque é o nosso Criador e é o nosso Pai. Muito bem. Então, verificamos o seguinte: olha, há um descompasso moral na sociedade. Nós estabelecemos viagens interplanetárias, demonstrando de forma inequívoca de que o progresso intelectual anda a mil maravilhas. O homem faz viagens a Marte, a tal ponto que traz de lá para cá fotografias em Full HD do planeta Marte. Consegue fazer as pesquisas geológicas lá e remetem para cá. Tudo isso através de inteligência artificial. Do processo de robótica. Mas eu pergunto, e a fome? E a guerra? E as dissidências entre as competições pelas raças, as vendas de armas, as indústrias farmacêuticas, buscando de uma forma incomensurável a busca pelo metal, a busca pela adquirir mais polaridade material do que estrutura espiritual. E é neste descompasso é que nós percebemos que o progresso moral, odiernamente, não necessariamente acompanha o progresso espiritual. E seguimos. É da lei da natureza a destruição? Olha que resposta! Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim
a renovação e a melhoria dos seres vivos. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Nós já começamos a perceber o que representa para nós a situação odierna do planeta, a situação atual do planeta. Vamos um pouco mais à frente. Sobre a lei do progresso, afirma Joana, voltando ao progresso, gera-se o aperfeiçoamento moral e intelectual através de sucessivas encarnações, deixando de sua condição de simples e ignorantes. Olha só, através de sucessivas encarnações é que nós passamos a ter o aperfeiçoamento moral e intelectual. Prestem atenção, através de sucessivas encarnações. E é bem verdade tudo isso que os missionários da codificação disseram ao venerando Kardec: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. E Joana remata numa definição perfeita. Sem o equilíbrio de duas asas, a ave não consegue voar planando nas alturas. Que metáfora perfeita! Sem que haja para a criatura o equilíbrio das duas asas, moral e intelectual, ele não consegue a sua perfeição intelecto-moral. Ok? Vamos para frente. Na questão 737, novamente Kardec questiona: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Com que fim ele fere? Para que ele fere? E a resposta é: para fazê-los progredir mais depressa. Para fazê-los progredir mais depressa. Olha aqui definição. Por quê? Porque há um processo de renovação. E neste processo de renovação, na pátria espiritual, ele recebe os ensinamentos e, quiçá, ele possa voltar de uma forma mais estabilizada para proceder o seu procedimento, para proceder a sua evolução moral e intelectual. E ainda complementa os espíritos. Já não dissemos ser a destruição, necessidade para regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobre um degrau na escala de aperfeiçoamento. Joana já disse isso, Emmanuel já disse isso, os codificadores já disseram isso, os mensageiros já disseram isso. Então, nós temos que a necessidade da destruição antecede a regeneração moral dos espíritos. Isso é de singular importância. Então, o que para nós a morte representa um processo de regeneração. Isso precisa ficar muito bem estanque na nossa consciência. A tal ponto, isto é verdade, que André Luiz estabeleceu: olha, vamos espiritualizar a matéria e desmaterializar os espíritos. E é através desse processo de regeneração moral que há aqueles processos de migrações e imigrações dos espíritos. E neste processo de intercâmbio, a sabedoria divina tem nos brindados com mentes brilhantes, com espíritos de escola, para proceder à regeneração na questão moral dos espíritos. E na 738, ele pergunta: para conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Claro que podia. Claro que podia.
Mas os homens não o querem. Preferem manter-se agregado aos atavismos materializados, aos valores, como dizia meu avô, os valores, não aqueles que os ladrões não furtam e as traças não destroem. Eles preferem se ater mais aos aspectos materializados da alma. E, com isso, evolui o aspecto intelectual e retrai-se a questão da moralidade. Razão porque há necessidade da destruição para que haja a renovação moral das criaturas. Mas esses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso, e é verdade, e será justo isso? Ora, o que é para o espírito um processo de transposição de um estágio vibratório para outro? Não é nada em face à imortalidade do espírito. Esse aspecto fica muito bem definido na seguinte metáfora: um general que leva o seu exército para uma guerra e ele trava um combate. E nesse combate, evidente que os seus soldados voltam todos rotos, com os uniformes em frangalhos, estropiados, mas ao general importa muito mais o soldado do que os uniformes. E para Deus é a mesma coisa. Importa muito mais para Deus a evolução espiritual do que a encarnação, do que um corpo que nada mais é os componentes fisioquímicos do planeta que ele habita. É apenas um envoltório, é apenas um uniforme que nós vestimos para garantir a nossa reencarnação. Continuando, os tempos são chegados. E prestem atenção, esses tempos são chegados, e isso já vem sido dito antes de Kardec com a codificação. Mas nós vamos observar que na Revista Espírita de abril de 1866 e na Revista Espírita de abril de outubro também do mesmo ano, 1866, os espíritos deixaram assentados para Kardec a seguinte exposição. Vejamos, olha só. Abril de 86, os acontecimentos se precipitam com rapidez. Também não vos dizemos mais como antes, como outrora. Os tempos estão próximos. Nós vos dizemos agora, os tempos estão chegados. Isto é, a Terra passa agora por uma segunda transformação. A primeira transformação foi de um planeta imperfeito para um planeta de provas e expiações. Deixou o homem de habitar a caverna para ir para o homem histórico. Não credes, entretanto, no fim do mundo material. A Terra progrediu depois de sua transformação. Aquela sua primeira passa pela segunda. Ela deve progredir ainda e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um dos seus períodos de transformação. Olha só, vai evoluir o planeta, mas também vai ter que evoluir a humanidade. Com licença, eu vou só tomar um pouquinho de água. Obrigado. Já na Revista Espírita de outubro de 66, número 9, os tempos marcados por Deus são chegados. Dizem-no de todas as partes, onde os grandes acontecimentos vão cumprir para a regeneração da humanidade. E essas modificações que estarão nas relações sociais, observe: 1, caridade; 2, fraternidade; 3, benevolência para todos; 4, tolerância para todas as crenças. Tal será a sua divisa. Percebem aqui que a evolução é
essencialmente moral. Essencialmente moral. Até que a humanidade consiga estabelecer o equilíbrio moral-intelecto. Então, a maneira que se opera a transformação é cada vez, aqui está mais simples, e como se vê, ela é toda moral e não descarta em nada das leis da natureza. Nada obedecerá às leis morais divinas. A Terra não sofrerá convulsões inapreciáveis, não haverá cataclismas, não haverá vulcões, não haverá qualquer outra tsunamis que coloca toda a humanidade em xeque. Tudo segue a ordem natural das coisas e assim as leis imutáveis de Deus não serão alteradas. Assim não vereis milagres nem prodígios, nem nada de sobrenatural no sentido vulgar ligado a essas palavras. Então, não existe, não há porquê nós perquirirmos a questão de um cataclisma apocalíptico de tal forma que venha a acabar com a humanidade. Nada disso ocorrerá, mas ocorrerá sempre dentro de um processo natural, inequívoco, a assertiva de que estamos num processo de transmutação de provas e expiações para um processo de regeneração. Mas preste atenção, o planeta muda, claro, deverá haver acomodação, mas nada que atente contra as leis morais da vida. Nada que atente contra as leis morais da vida, eu repito. Então, nós percebemos que a mudança ela é toda de fora para dentro na humanidade. De fora para dentro na humanidade. O que nós temos que observar é que, e aí, pleonasticamente falando, é que nós necessitamos da evolução moral. Eu sou um pouco cético em datas, não sou muito simpático. Todavia, por proceder de um espírito da estirpe de Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, nós temos então que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Chico Xavier, naquele programa Pinga Fogo, da Hebe Camargo, ele afirmou, olha, lá pelos idos de 2057, haverá uma modificação imensa no planeta, a ciência terá avanços inimagináveis na expressão dele. Enfim, nós estamos realmente em curso nessa situação. E aí, nós fechamos, então, para nós voltarmos ao assunto que nos interessa de per si. E eu já caminho para o final, porque o meu tempo parece-me que já se encontra, de alguma forma, querendo também chegar. 791. A civilização se depurará um dia, de modo a fazer que desapareçam os males que hajam produzido? Vejam a resposta. Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. E a metáfora, o fruto não pode surgir antes da flor. Que resposta exata, concisa e perfeita. E aí fecha. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que poderia produzir? Ou seja, por que vocês, nós, homens, não conseguimos realizar de imediato, de bate-pronto, todo o bem que nós poderíamos reproduzir? Porque os homens ainda não estão dispostos a alcançar este bem. E por essa razão, a modificação de provas e expiações para a regeneração não é muito ligada à Terra, não é muito ligada ao planeta que carinhosamente a civilização grega chamou de Gaia. Mas a modificação é de fora para dentro. É aquilo que nós estabelecemos
como reforma íntima. E vejam vocês, apenas a título de reflexão, a pandemia, portanto, não é objeto de per si para o processo de regeneração completa. Apenas a pandemia, por si só, ela não representa a regeneração completa. Porque a pandemia ela traz consigo processos de sofrimento. E nós reconhecemos e somos também, de alguma forma, sentimos, de alguma forma, percebemos o sofrimento que tem um coração que se debruça sobre um coração já inerte. Nós sabemos compreender a extensão do sofrimento, a extensão da angústia que esta pandemia traz, de alguma forma, para todos os habitantes deste planeta. Mas é necessário a destruição para que haja a evolução moral. E que reflexão nós podemos, então, tirar? A reflexão, ela vem de fora para dentro, como nós dissemos. Ela é puramente moral. Ora, veja só. A Organização de Saúde denomina pandemia quando há transmissões de humano em humano em múltiplos países de múltipla região. Bom, está ocorrendo agora? Tá. Nós temos pandemia. Em 1817, nós tivemos a epidemia da cólera. 15 milhões na Índia e 2 milhões de pessoas na Rússia. E nem por isso ocorreu um processo de regeneração. De 24 a 80, a varíola ceifou 1.127.000 pessoas em toda a Europa. A peste negra, em 55, 25 milhões na Europa, China e Estados Unidos. E o que é a pior? A gripe espanhola, a famosa HN1N1, de 18 a 1819, ceifou de 40 a 50 milhões de pessoas. E nem por isso ninguém disse que ali estava sedimentado o fim dos tempos, que ali estava sedimentado o fim de um processo de provas e expiações para um processo de regeneração. De 68 a 69, a gripe de Hong Kong, que é o H3N2, surgiu na China, de 1 a 3 milhões de pessoas. Em 82, a AIDS ceifou 32 milhões de pessoas, sem que estes números expressivos possam representar algo que contribua para nós afirmarmos, não, aqui nós estamos o responsável por um processo de transformação, de regeneração, de provas e expiações para a regeneração. Este processo de migração e imigração dos espíritos, necessário que ele exista para que se processe a renovação em toda a humanidade. Portanto, repito, a pandemia representa uma bem-aventurança do Pai para conosco, no sentido de nós entendermos a necessidade da evolução de uma das asas que nos falta. As epidemias já fizeram 3 bilhões de vítimas no mundo. E só a coronavírus provocou 2.640.635 mortes em todo o mundo. Portanto, o que nos falta é, na verdade, a existência em nós da reforma íntima consubstanciado no amor. O amor, este amor que é responsável pela mutação dos espíritos. De tal sorte que quando, nas horas de intenso desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar-te as lágrimas. Quando, enfim, quiseres saber quem sou,
Pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que gorjeia, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, à criança que deita no regaço materno, ao moço que espera e ao velho que recorda. Chama-me, chama-me, eu sou o amor, o remédio para todos os males que te atormentam, os espíritos. Muito obrigado e muita paz. E ficamos com aquilo que o Cristo nos deixou. Bem-aventurado os brandos e pacíficos, porque eles habitarão a terra. Eu agradeço imensamente a oportunidade que me foi concedido a título de labor e volto a afiançar-vos de que não tenho a pretensão de dizer que nós fizemos uma palestra, mas fizemos sim um pequeno processo reflexivo entre nós e vocês. Deus lhe pague. Gratidão.